Fala galera do canal Santista Comenta, Fernando aqui para mais um vídeo do Santos. E hoje um vídeo de pré-jogo do jogo entre Goiás e Santos, que se enfrentam hoje às 7 da noite na Serrinha, né? Jogo dificílimo para o Santos. E eu já vou aqui com a escalação, provável escalação, né, no site do Diário do Peixe. O Santos que pode entrar num 3-5-2, como foi os treinos, né, durante a semana. O Santos que perdeu o Dodô, né, com problemas no joelho, e também o Soteldo com um edema muscular na coxa, né. Dizem que o Soteldo pode voltar já no clássico contra o São Paulo, né, veremos até lá, mas certeza que nessa partida ele não joga. Então o provável Santos pode ter João Paulo no gol, Joaquim, Rincon e Messias. Rincon fazendo ali provavelmente uma saída de bola pelo meio, né? Para melhorar a saída de bola do Santos, já que ele tem um bom passe, né? Vai ficar entre os zagueiros, né? Entre os dois ali, para fazer a saída. Na ala direita, o Lucas Braga. Ali no meio, Rodrigo Fernandes, Jean Lucas e Nonato. E na ala esquerda, o Kevson, formando a linha de 5 do meio campo, né? Os 3 do meio com os 2 alas. Na frente, Max Silveira e Marcos Leonardo. Este é o provável Santos. Já o Goiás tem Tadeu, Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo. Rafael Guzzo, que fez o gol no jogo contra o Coritiba. Morelli e Guilherme Marques. Alano, Matheus Babi e Anderson Oliveira. O técnico é o Armando Evangelista, que por sinal muito bom técnico. Vem fazendo um trabalho bom sim no Goiás. Trabalho de recuperação, né? Como eu disse em outros vídeos, são times que oscilam sim, na parte de baixo oscilam muito mais que os outros, não é à toa, né? Por isso que estão brigando por rebaixamento, né? Contra o rebaixamento. Mas o técnico Armando Evangelista, desde que chegou, deu um padrão de jogo, pelo menos, pro Goiás, né? Que não vinha jogando bem, então o desempenho melhorou. Pode não vir tantos resultados, mas o desempenho pelo menos melhorou. Eu que assisti alguns jogos também do Goiás, né? E deu sim uma melhorada na equipe. E outra coisa que eu queria falar da equipe do Goiás, tem que ter uma preocupação aqui no Santos com as bolas aéreas com relação a Matheus Babi, um jogador muito alto, e o Goiás explora muito essa bola aérea. Principalmente se for uma situação de desespero. Por que eu digo desespero? Agora vamos para a tabela. O Goiás tem 35 pontos, o Santos tem 38. Se o Goiás ganhar, iguala o Santos, os dois ficariam com 38. O Santos nessa rodada ele não entra na zona do rebaixamento, mesmo que perca. Mas é aquilo, o Goiás vai vir babando para cima do Santos. Vai vir com tudo, porque igualaria em número de pontos, como eu falei. Ele perderia no critério de vitórias, porque ele ficaria com uma vitória a menos. Ele iria, se ganhasse do Santos, né? Se ganhar do Santos, ele iria para 9 vitórias, o Santos tem 10, mas os dois ficariam com 38 pontos. Sendo que o primeiro da zona do rebaixamento é o Cruzeiro com 37, que ainda tem um jogo para fazer. Então ficaria uma situação muito perigosa. E aliás, o Cruzeiro tem 2 jogos, né? Ele teria o jogo contra o Vasco, que foi adiado, né? Cruzeiro e Vasco dessa rodada foi adiado, porque vai ter um show no Mineirão. Ele foi adiado para o dia 22 de novembro. E o Cruzeiro ainda tem um jogo, se eu não me engano, é contra o Fortaleza. Eu vou olhar bem aqui. Voltar nas rodadas. É isso mesmo. Jogo da 30ª rodada que o Cruzeiro não completou. Então, ou seja, teriam 2 jogos a menos o Cruzeiro. Então, ficaria muito perigoso para o Santos, porque 1 ponto da zona do rebaixamento, e com o Cruzeiro tendo 2 jogos a menos. Situação perigosíssima. E o Goiás sairia da zona do rebaixamento, caso de vitória contra o Santos, jogaria o Vasco de volta para a zona do rebaixamento, né? O Vasco que também teria esse jogo a menos exatamente contra o Cruzeiro, né? O Bahia enfrenta o Cuiabá, né? Também jogo importante, né? Bahia tem 37 pontos. Já o Santos, se vencer, o que é essencial nessa rodada, o Santos vai para 41 pontos. Ele iguala o Cuiabá, que joga exatamente contra o Bahia. E passa o Corinthians, só que o Corinthians joga hoje também. O Corinthians ele recebe o Atlético Mineiro no mesmo horário do jogo do Santos.
Então, pessoal, é uma situação complicada. O Santos não pode pensar jamais em perder esse jogo, por mais que seja fora de casa. Eu sei que é um jogo dificílimo, jogar lá na Serrinha é muito complicado, mas o Santos não pode pensar em perder esse jogo. Eu sei que se fala muito em um ponto ser importante, um empate ser importante. Realmente, vendo a tabela, pode ser importante, mas não, é o que eu falei no último vídeo, não dá pra ficar pensando assim. Porque o time que fica pensando muito em empatar, acaba perdendo. Então, depende muito da situação do jogo. Porque é como eu falei, né? Às vezes você joga mal e realmente conquista um ponto, né? Como foi contra o Corinthians, que na minha opinião o Santos conquistou um ponto, né? Mas contra o Cuiabá o Santos pra mim não ganhou um ponto, ele deixou de ganhar 2. Que ele teria muito mais. Era um jogo pro Santos desempenhar muito melhor do que foi, né? Então perdeu a chance aí de estar 2 pontos acima, né? Na tabela. Então é um jogo de extrema importância. A vitória aqui tem que vir de qualquer jeito. Não importa se jogar mal, jogando bem, não importa como será o gol, tem que ter vitória nesse jogo. O árbitro da partida é o Paulo César Zanovelli. E tem que ter atenção, né, galera? A arbitragem também a gente sabe como é, né? Complicado. Tá errando para todos os lados, toda rodada tem lance complicado. Eu já falei que eu não gosto de falar muito aqui, dar ênfase demais para arbitragem, né? Mas realmente está complicado para todas as equipes. E ter atenção, né? Gostei aí do esquema. Eu só tenho uma preocupação aí demais no meio com o Rodrigo Fernandes, que para mim já falei que é um jogador que eu não gosto, porque ele põe o planejamento do time em xeque em poucos minutos, pelo tanto de cartão que ele toma, o tanto de falta besta que ele faz, entendeu? Ele é um jogador muito afobado, muito atabalhoado. Muitas vezes é uma falta normal que o jogador tem que fazer para parar a jogada, ele vai todo estabanado, sem tempo de bola, sabe? Recebe amarelo em lances bestas. Então é um jogador que eu não tenho muita confiança. Espero que o Jean Lucas volte a jogar bola, né? Porque até agora já fazem aí pelo menos, que eu tô contando, uns 4 jogos que ele não vem jogando nada, Jean Lucas. Lucas Lima perdeu a vaga, né? Pelo menos se for esse o provável Santos, né? Perderia a vaga pro Nonato, né? Lucas Lima que foi mal contra o Cuiabá, né? Vamos ver, tomara que o Nonato desempenhe igual foi contra o Flamengo, né? Lucas Braga voltando, a gente viu o que deu, né? João Lucas e o Caissara, né? Então o Lucas Braga tem que ficar aí nessa ala. Não tem melhor que ele, vai ser ele, pronto. E na frente Max Silveira com o Max Leonardo. Max Silveira que tem entrado bem, né? Eu já falei aqui, tanto ele como o Furt, né, eles vêm entrando bem nos jogos. Então são jogadores que eu tenho gostado, sim. E na nossa zaga ali, Joaquim tá com muita confiança. Isso é bom, né? Principalmente nas bolas aéreas, ele tem sido essencial, bolas aéreas ofensivas, né? O Messias é aquilo, né? Tem jogo que ele faz ali tem uma atuação ok, né? Mas tem jogos que ele não vai muito bem, é um zagueiro bem limitado. Mas tem que, né? Vamos torcer pra ele ir bem, né? Não comprometer. E o Rincon é um jogador que eu gosto bastante, que é um líder dentro de campo, né? Tem um passe muito bom. E espero que ele aguente bastante tempo nesse jogo, né? Porque vai ser primordial, porque ali no meio de campo, para substituir, teria o Dodge, né? Jogadores já cai bastante o nível, né? O Dodge é outro também que só jogou bem ali num período ali no começo, depois não jogou mais nada. Então espero que o Santos saia de lá com a vitória. Como eu falei, não importa a maneira que for jogar, o negócio é ganhar. Agora é tratar tudo como uma final, como eu falei. Não foi tratado como uma final o jogo contra o Cuiabá. Então tem que voltar aos eixos, voltar como estava jogando antes e ir pra cima. É um tipo de jogo que pro Santos pode favorecer, porque o Goiás vai ter que vir pra cima, vai ter que propor o jogo. O Santos vai poder explorar o contra-ataque. Então é um tipo de jogo que pode ser que encaixe com o estilo do Santos, né? Encaixe melhor. Porque contra o Cuiabá o Santos teve que propor o jogo, né?
E a gente viu que nenhum dos dois jogou, né? Nem Santos nem Cuiabá. Então eu espero que dê tudo certo, o Santos consiga a vitória. Pra gente dar mais uma respiradinha aí nessa briga, né? Que pelo que eu tô vendo vai ser até a última rodada essa briga, pra não cair. E é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, curta, comenta, compartilhe. Valeu, falou, um abraço.